Já estamos ao Tá vivo já falhando no só para mim? YouTube. Tudo certo, já lancei aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live Como está é que tá aí, especial. Maíra? Todas as lives são especiais, né, gente? Claro que todas as lives são especiais, mas cada live também é única. Não tô vendo a Celita. Cadê a minha convidada? Celita, tu caiu? Cadê a tua imagem aqui? Sejam todos muito bem-vindos. A Celita aqui caiu. Sejam bem-vindos. Eu peço que vocês que estão entrando coloquem ali, por favor, no chat de quem vocês são convidados. No final dessa maratona de lives da semana, a gente vai fazer um sorteio. Precisamos saber o nome de todos os nossos convidados, tá? Então vão entrando e vão colocando no chat do YouTube e do Zoom se vocês são convidados e quem convidou vocês. Olha, quem convidou vocês ama vocês. Porque o nosso assunto aqui é saúde. O que que a gente pode ter de mais precioso do que a nossa saúde? E quem tá falando isso para vocês é uma pessoa que já foi muito doente. Eu já fui bastante doente, gente. Já tive muito peso, já fui muito inflamada, sem disposição nenhuma, com vários problemas de saúde. E hoje que eu desfruto da minha plenitude, estou no processo de alcançar a super saúde, mas já tenho muita energia, muita disposição. Daqui a pouco, eu falo para vocês que vale a pena ter saúde, cuidar da nossa saúde. Então, hoje aqui comigo, a Celita, que é minha colega da pós-graduação em Super Saúde e Longevidade. Eu vou pedir para ela se apresentar e ela vai comandar aí para vocês o início dessa live. Mas antes do conteúdo, depois que a Celita se apresentar, eu vou passar um vídeo que vocês já vão ter um spoiler do que a gente vai falar um pouquinho de a fundo hoje. E eu peço que vocês fiquem até o final, porque no final a Celita vai trazer para gente dicas práticas. Como podemos começar a cuidar da nossa saúde, resgatar a nossa saúde ainda hoje, com dicas práticas. Então, por favor, fiquem até o final. Seja muito bem-vinda, Celita. Olá, como estão vocês? Espero que meu áudio esteja bom, Tá que tudo vocês estejam ótimo. me ouvindo bem. Eu tive a impressão que a internet deu uma falhadinha, mas qualquer coisa vocês vão me sinalizando. É um privilégio estar aqui com vocês, com essa equipe internacional aqui, fantástica, e para falar do que eu mais amo, que é falar sobre saúde, né? A gente vem de uma formação dentro da doença, mas de um tempo para cá eu aprendi que para não ficar doente tem que aumentar a saúde. Parece óbvio, né? Mas, enfim, nós estamos trabalhando nesse sentido, então. Não sei se tu já quer colocar o primeiro slide. Pode se apresentar primeiro. Fala um pouquinho Então, de ti. tá. Então, eu me chamo Celita, sou mãe, sou fisioterapeuta, ciclista. Parece tão importante assim falar ciclista. Na verdade, eu me desloco de bicicleta, não é para não pensar assim que eu sou uma super atleta. E Não, mas tu também faz uns pedal ministro aula. longo, Celita. Tu é super atleta, pedal super longo. Eu estava vendo, a gente teve um congresso de terapias manuais esse final de semana, e uma das palestrantes, fisioterapeuta, ela falou isso, que a pessoa que já vai na academia toda semana, todos os dias, já é considerado um padrão de atleta, né? Então eu disse, opa, então já sou atleta, Tu tinha né? Já dúvida? Eu tenho somos. certeza que tu é E atleta. E a gente procura estudar, então, dentro dessa linha mais natural, né? Então, procurar trazer recursos de saúde de uma forma mais natural possível, passando pela água, passando pelos chás, passando pelas práticas respiratórias. Deu uma travadinha na Celita. Deu uma travadinha. Acho que ela vai voltar.
Então, enquanto a Celita volta, eu vou passar para vocês um videozinho aqui, aonde eu vou começar a falar para vocês sobre o nosso assunto de hoje. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês já saberem que assunto importante a gente vai falar. Ai, gente, o que que tá acontecendo que o meu também tá dando um tilt aqui? Peraí. Peraí que vai dar tudo certo. Muita calma nessa hora. Sabe como é que é a internet, né, gente? Internet às vezes dá um tilt. Então, vou começar falando para vocês que o nosso assunto de hoje vai ser bases da saúde. Minha colega Celita Bidigaray e eu, Maíra Fontoura. O que que a gente vai falar hoje? Sobre pensamentos, espiritualidade, sono e descanso, contato com a natureza, exercício físico e respiração, relacionamentos, alimentação e nutrição e hidratação. Vai ficar aqui também o QR Code da Celita, ela é mentora em saúde. Quem quiser depois trocar uma ideia com ela e também contratá-la como mentora em saúde, isso é possível. Então, para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui no canal, o meu nome é Maíra. Eu falo aqui de Santa Catarina. Eu sou mãe, esposa e empreendedora. Eu sou uma entusiasta no estudo da água. Sou estudante de pós-graduação em super saúde e longevidade saudável e eu ajudo pessoas a elevarem a saúde aplicando vários recursos, começando sempre pela água de qualidade. E a minha convidada de hoje é a Celita, que é terapeuta holística, com formação superior em fisioterapia e especialização em acupuntura. Ela é instrutora de Tai Chi Chuan, professora de massoterapia, pós-graduanda em super saúde e longevidade e tem cursos na área de exames laboratoriais, desbiose intestinal, nutrição funcional e desportiva, jejum e suplementação individualizada. Olha quanta coisa! E eu quero começar passando para vocês, antes da Celita falar, um pouquinho sobre um dos recursos que a gente vai apresentar aqui hoje, que é água. Gente, nós sendo 70% água, será que é irrelevante pensar qual é a água que nós tomamos? Eu vou trazer para vocês então um vídeo da minha amiga Lid, que ela fez uma experiência. Ela colocou 2 galhos de manjericão para enraizar na água no mesmo dia. Ela colocou um galho na água comum da torneira, a água da estação de tratamento, e o outro ela colocou na água magnetizada, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre ela. O que será que aconteceu? Olha que interessante. O galho morreu, secou, desidratou, a água apodreceu, as raízes entraram em decomposição. Agora, olha o galho da água com o silocimol. Olha a diferença, é o mesmo galho. Comparem aí a raiz, o formato, é o mesmo galho, gente. Olha a diferença das cores dessas raízes, a planta, a folha, a vitalidade do caule. Ela está viva, vital, super hidratada. Olha a diferença. Ele provoca vitalidade na água e a água nos leva a um alto poder de hidratação, conseguindo fazer a transportação do lixo tóxico, desintoxicando, desinflamando o nosso corpo. Gente, o nosso corpo, a nossa composição celular é 70% água. Precisamos de água de qualidade. Como diz o especialista da água, o Dr. Laí Ribeiro, nós somos um aquário ambulante. Então, qual é a diferença aqui? Eu vou ficar nesse meio aqui. Gente, eu vou fazer uma comparação com a nossa saúde. É a mesma coisa, aqui é natureza, nós somos natureza, nós somos produto da natureza. A água do filtro comum é uma água pesada, com moléculas aglomeradas, carente de nutrientes. Ela não teve a capacidade de levar para esse galho a hidratação necessária para manter ele vivo. A água com silocimol contém cálcio, magnésio e o poder da tecnologia magnética molecular, o silocimol, que provoca a hidrólise da água, causando energia na água, levando para a planta energia, um alto poder de hidratação, fazendo com que a planta conseguisse se manter viva nesse período todo dessa água parada. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo precisa de quê? De energia. As pessoas que consomem a água magnetizada, elas têm uma saúde muito mais elevada. Gente, incrível, né? Incrível. Falem para mim no chat o que que vocês acharam. Eu gosto que vocês interajam no chat para a gente saber se vocês estão gostando, se tem dúvidas.
Então eu vou chamar a Celita. Celita, o que que tu achou desse vídeo? E já começa a explicar o que que tu vai falar para a gente sobre essa jornada de recuperação da saúde. Então, eu achei incrível o vídeo. Eu também coloco para os meus animais e para as plantas, né, a água magnetizada e ionizada. E, inclusive, o meu gato, quando eu esqueço, ele vai tomar a água do cachorro e assim eles ficam, né, porque eles querem água magnetizada. Então, eu parti assim sempre dessa da jornada, da minha jornada pessoal, né? Então, sempre essa questão, essa pergunta que fica para todos nós, né? De onde viemos e de para onde vamos. E aí, algumas possibilidades me fizeram assim refletir dentro de vários estudos mais filosóficos assim que eu fiz, né? Então tem essas frases assim: nós somos poeira cósmica, nós somos produto da evolução das espécies, nós somos parte de Deus Criador. Então, seja qual for a tua crença, tu há de convir comigo que nós não fomos criados para adoecer em nenhuma dessas hipóteses. Então, se nós somos evolução das espécies, se nós somos a espécie mais evoluída, não tem por que nós ficarmos doentes, né? Se nós somos criados à imagem e perfeição do Criador, como que Uhum. nós vamos ficar doentes? Então, esse ponto, ele ficou assim, sempre vagando a minha mente, né? E quando eu fiz a formação em naturopatia, um dos nossos professores, o diretor do curso, inclusive, ele perguntou por que nós adoecemos? E aí ficou toda aquela questão, aquele burburinho assim no ar, né, das pessoas que estavam ali, vários profissionais da área da saúde, cada um queria dar a sua explicação, né? E aí, depois que todo mundo falou, então ele respondeu: nós ficamos doentes porque podemos. Nós ficamos doentes porque escolhemos. Então, nós precisamos fazer essa nossa escolha a cada dia, uma escolha diferente. E na minha formação acadêmica, a gente sempre estuda doenças. E aí, não, um remédio para a doença, uma técnica para uma dor. Então, sempre se trabalha com as consequências. E o meu questionamento começou a ser assim, tá, e o que que causa realmente esse problema, essa doença, esse sintoma? E aí, dentro da naturopatia, dentro da medicina chinesa, a gente olha realmente para a raiz dos problemas. Da onde que está vindo? Desde uma deficiência energética até uma deficiência de função, de estrutura. Então, aí a questão foi, tá, então por que que adoecemos? Porque fizemos escolhas equivocadas. Ok. Então, como que adoecemos? Bom, aí vem outra questão. Adoecemos porque perdemos saúde. Então, começou a fazer sentido na minha cabeça, em vez de trabalhar com a doença, trabalhar com a raiz de todas as doenças, que é a falta de saúde, né? Então, aí, se tu coloca o outro slide para mim, para falar para o pessoal, então, o que que é saúde? Então, a gente tem o anterior que tem ali sobre saúde. Então, aqui tem algumas definições sobre saúde que eu achei interessante. Pode ser aí, que eu achei interessante, que uma vez se falava que saúde, estado perfeito de bem-estar biopsicossocial e tal. E aí as pessoas começavam a entender assim: não, peraí, eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho nenhum sintoma, eu não tenho nenhuma doença. E isso não é verdade. Então, não ter uma doença com um rótulo médico não significa que você é saudável, né? Então, isso é importante que a gente compreenda. O termo mais aceito hoje em dia é que a saúde é o funcionamento adequado
de todas as células do corpo, que estejam funcionando em harmonia. Então, o nosso corpo é uma grande rede integrada. O que acontece em um ponto acaba influenciando outro ponto, outra célula. Isso vai gerando um corpo doente. Então, não é um coração que está com problema de batimento, não é o cérebro que está com problema de funcionamento, é todo o corpo que está doente. Então, isso é muito importante. E a perda de saúde nasce lá no invisível, nasce nas nossas crenças, nos nossos pensamentos. Olha só, se eu penso, a minha mãe tem pressão alta, a minha avó tinha pressão alta, então eu tenho que ter pressão alta. O meu corpo vai gerar meios para que eu esteja certa. Olha que louco isso. Uhum. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, todas as minhas crenças, elas levam o meu organismo a gerar aquela situação. E isso começa lá a nível celular. Então, eu tenho uma crença que altera a minha bioquímica, um hábito que, a partir dessa crença, eu tenho um hábito que vai drenando a minha saúde e um descuido, uma coisa que se repete. Eu ouço muito dos meus clientes assim, ó, mas é normal ter essa dor, é normal ter esse cansaço, é normal ficar sem sono. Sabe, a pessoa começa a dizer que é normal as coisas que não são normais. O nosso corpo, ele foi feito para saúde, para a perfeição, não para adoecer, entende? Então, essas frases são bem interessantes, assim. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é entender isso, tomar consciência do nosso poder. E depois o segundo passo é mudar, mudar. Então, o que que eu posso mudar? Aí eu coloquei uma outra frase aqui interessante. A saúde é quando o corpo e a mente respiram juntos. Eu achei muito legal essa frase. Não é só não ter doença, é sentir energia, clareza, presença. Sabe aquilo que a gente fala assim, entusiasmo? Parece que a pessoa vibra, né? Isso é saúde. E isso é muito importante. Você não é espectador do seu corpo, é autor. A cada gole de água, a cada pensamento, a cada sono bem dormido, você reescreve a sua história de saúde. Ficou pequenininha aqui a letra para mim. Então, olha só que fantástico, né? Nós somos responsáveis, não tem como botar culpa, porque meu pai tinha, porque a minha mãe tinha, porque tu vê que eu trabalho nisso, que eu faço aquilo. Não tem desculpa. Nós somos os Verdade. verdadeiros autores da nossa história. Verdade. Perfeito, Celita. É isso aí. Nós somos responsáveis, né? Exatamente, eu coloquei aqui essa palavra que eu acho chave, que a gente pode mudar para dentro do corpo, né, com outros nomes, mas aqui harmonia é uma coisa mais externa. Por exemplo, eu coloquei aqui, tu olha para fora, olha ao teu redor. Como é que estão as coisas ao teu redor? Estão organizadas? Estão bagunçadas? Você é o criador da tua realidade. Então, se a tua realidade interna não está coerente, o que aparece ao teu redor também é incoerente. Então, é importante que se diga assim que não tem outra forma de mudar se a gente não fizer, não der o passo, não começar. E as nossas células vão responder aos nossos pensamentos. Então, se eu penso que água é tudo igual, eu vou tomar qualquer água e vou achar que é tudo igual e não vou estar nem aí. E aí as minhas células vão ter que trabalhar para confirmar o que eu estou falando. Elas vão trabalhar demais em situação precária. Isso não vai dar Uhum. certo. Isso vai estourar em Perfeito. algum lugar. É verdade.
É né? verdade. E aqui, então, eu coloquei só para deixar para vocês, assim, mais ou menos como eu trabalho, né? Os pilares que a gente pode começar a olhar, né? Então, o meu desafio aqui para vocês é assim, ó. Tenta mudar uma coisinha, uma dessas coisinhas aqui que eu estou colocando para vocês. Uma coisa de cada vez. Mas, assim, é claro que a pressa é sua, né? Se você quer o Uhum. resultado rápido, faça tudo de uma vez, né? E sempre permeia isso aqui tudo, eu costumo colocar que está sempre envolvida a questão da água, né? Para mim está sempre envolvida a questão da água em todos esses pilares. Então, atividade física, eu coloquei ali musculação, corrida, práticas diárias. É importante que se tenha uma atividade diária, então, a musculação ela é um treinamento que é o treinamento que mais dá saúde, que mais nos traz saúde das práticas físicas, tá? Então, por isso que ele está em primeiro lugar. O sono, o descanso, então eu preciso fazer todo um preparo para o sono, porque durante o sono é o que o meu corpo vai organizar todas as coisas, né? Então, se eu ingerir uma água de boa qualidade, eu vou ter um processo de detoxificação durante o sono, um processo adequado. Se eu tomei água de qualidade, por isso que eu sempre puxo pela água, né? Eu vou ter os nutrientes reorganizados durante o sono. O meu hormônio do crescimento vai fazer os reparos, mas eu preciso de uma circulação entre as células. E a circulação adequada, a oxigenação adequada, ela vai pelo sangue. E o sangue é um tecido líquido. E depois, lá no cérebro, eu tenho a limpeza, que ela só é feita à noite pelo sistema linfático. A linfa é líquido. Entende? Então, imagina se eu não tenho uma água suficiente e uma água limpa. Esses processos eles vão ficar todos prejudicados. E aí a gente começa a entender por que, que a coisa começa a dar problema. Um outro ponto bem importante que eu coloquei aqui é a meditação e o mindfulness, que é a mente atenta. Então, em tudo que eu estiver fazendo, eu preciso estar presente. Então, é o estado de presença. Mesmo quando eu for tomar um gole de água, eu vou tomar esse gole de água, eu vou encher a boca de água e eu vou deixar essa água entrar com delicadeza no meu corpo, com gentileza. E a alimentação, né, uma alimentação anti-inflamatória, e aqui eu sempre vou juntar o jejum, né, que também é importante para nós, porque não adianta só colocar a comida para dentro, né? Eu tenho que saber qual comida e qual a hora de colocar essa comida, né? E a hidratação também está nesse pilar, né? Então eu acho que é importante a gente ter em mente assim, o nosso corpo, ele é mais de 70% água. O nosso cérebro, ele é uma gelatina, o nosso cérebro chega a ter 80% de água. Então a gente coloca essa média, né? O nosso corpo é 70% de água, mas em alguns tecidos é mais do que isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, dentro da minha área a gente ouve, né, que as pessoas reclamam que diminuíram de tamanho, diminuíram de altura com o tempo, né? Com a idade. Por que que acontece isso? Por desidratação dos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, eles são de gel. O menisco é uma cartilagem mais molinha, que também é água. Então, entende? Olha só o alcance disso, né? Acho que é uma coisa bem importante de se lembrar. Tu quer explicar um pouquinho mais para nós sobre esses dados? Sim, isso é muito importante, Celita. Foi bom que tu tocou nesse assunto, porque muitas pessoas estão com dor nas costas, com dor na coluna, problema nas articulações, e elas não se dão conta. Tu sabe que quando eu vim participar da Timol, comecei a estudar sobre água,
E eu vi alguns depoimentos de pessoas dizendo que melhoraram de bico de papagaio. É a Marisa. Ela dizia assim: Olha, eu não ia na casa das pessoas porque eu não podia sentar. E aí eu não conseguia entender, mas o que que tem a ver? Aí eu começava a ver que tinha gente que melhorava de tantas coisas e eu não tinha entendimento. Aí quando eu comecei a estudar e comecei a ver, e realmente é uma informação que a gente não se dá conta, né? Quantas pessoas estão em busca de uma fisioterapia ou até de uma massagem e estão desidratadas. Eu, por muitos anos, tive muita enxaqueca e constipação e eu não dava importância para a água. Eu já estava me alimentando melhor, fazendo atividade física, mas a água não me dava conta. Então, É, é um esse dos, é um assunto que a gente precisa falar, né, Celita? é, é um dos primeiros recursos, até quando a pessoa me entra em contato comigo para fazer acupuntura, por exemplo, para enxaqueca. Eu já, dali até o dia da consulta, eu já peço para ela, dobra a quantidade de água. Às vezes as pessoas chegam no consultório, então, para fazer a acupuntura e já não tem dor, só pela água, né? Que interessante. É claro que é um distúrbio energético também, né? Que a gente entende que aquele ponto está com deficiência, então a gente tem que ver por que que é aquele ponto e não é outro. E isso a gente trabalha com acupuntura. Mas a água é o primeiro recurso que eu recomendo. Não, não, não tem como, né? Eu tava lendo um livro do Dr. Ícaro Alves Alcântara, e ele escreveu um livro que chama Domine Sua Saúde. E é muito interessante porque ele começa o livro falando sobre respiração e sobre água. Então, ele fala que a água é o mais importante. E ele traz vários relatos também de pacientes que não tomavam água nenhuma, que mudaram a quantidade e a qualidade da água e tiveram muitos relatos, né? Então, é muito interessante realmente. A gente vai falar agora, eu vou seguir falando um pouquinho mais sobre essa questão que a Celita muito bem trouxe aqui. Eu acho importante a gente começar falando sobre a expansão da consciência. Cada um de nós é responsável pela nossa saúde. Eu acho que é muito egoísmo a pessoa não cuidar nada da sua saúde, depois pedir para todo mundo fazer uma oração, para todo mundo ajudar, que ela está com dor no joelho. E na hora de fazer algo, a pessoa não faz, né? Acontece muito isso. Eu já contei na live de tarde que eu era essa pessoa, gente. Eu confesso aqui. Saía da igreja, ia comer rodízio de pizza, tomar refrigerante, depois ficava doente, morria de enxaqueca, tinha dor no estômago e aí pedia oração. Então, nós somos responsáveis pela nossa saúde. Nós sabemos que existe a genética e a epigenética. Muitas coisas a gente herdou, mas mesmo se na nossa família tiver casos de doenças, nós podemos reverter com hábitos e com o estilo de vida e o ambiente que nós estamos inseridos. Então, agora a gente vai passar para uma parte que a Celita muito bem trouxe a introdução, que é que nós somos 70% água. Então, se aqui nessa live nós estamos falando sobre bases da saúde, e se nós sabemos que somos 70% água, será que é irrelevante falar sobre esse assunto? Se nós somos 70% é a maior parte do nosso corpo. As outras coisas é 30, 70 é água. E olha só como a Celita comentou agora. O que que nós temos de água, ó? Nos ossos, articulações, rins, cérebro, sangue. A água está presente em todos os nossos órgãos. E qual seria o papel da água no nosso organismo? Então, ela é o principal componente das células e está presente em todos os fluidos corporais, como sangue e linfa. Como bem a Celita falou, que a linfa vai fazer todo o processo de desintoxicação. Então, a água é responsável pelas reações químicas, transporte de nutrientes, regulação de temperatura e eliminação de toxinas e resíduos metabólicos, e também proteção e lubrificação, como a Celita também falou sobre esses discos, esse gel que tem na coluna, nas articulações. Então, a água é importantíssimo. Mas será que toda água é igual? Será que essa água de torneira, seja de poço, seja de estação de tratamento, ou será que essa água do galão plástico, será que essas águas elas realmente são confiáveis? Eu quero falar algo para vocês bem interessante que eu creio que a gente deveria ter aprendido lá no colégio. A água não foi feita para ser transportada. Lembra que as antigas civilizações, elas sempre se colocavam
na beira de um córrego, de um rio, de uma nascente, de uma cachoeira, de um lago. Os índios até hoje fazem isso. Todas as aldeias elas têm água no seu terreno. O doutor Laí Ribeiro fala que se houver uma terceira guerra mundial, vai ser por água. Não sei se vocês já viram ele falar isso. Então pensa comigo na natureza, a água está perfeita, tem sol, movimento, oxigênio, está viva, tem contato com a energia da terra, tem contato com os minerais. Mas quando ela sai de lá, passa por contaminação, vai lá para a estação de tratamento, recebe mais de 20 produtos químicos. Será que a água que chega na nossa torneira, seja da estação de tratamento ou seja uma água de poço, que também tem vários agravantes ali. Será que essa é uma água que a gente pode passar um café e deixar um feijão de molho tranquilo? E será que beber? Será que a gente deve? Muitas pessoas hoje estão passando por problemas de saúde porque estão bebendo uma água adulterada. Essa água de garrafa, gente, é uma falsa sensação de segurança. Essa água, o que que acontece? Primeiro, o material que é fabricado esse galão. Segundo, a higienização dele. Esse galão um dia tá na tua casa, semana passada ele podia estar no cemitério. Na outra semana jogado no fundo de uma oficina entrou um rato, entrou uma barata ali dentro. A gente não sabe. Ele pode passar por uma escola, por um supermercado. A gente não sabe por onde ele anda. Tem a questão ambiental, porque a maioria desses plásticos não são recicláveis. Inevitavelmente vão acabar no oceano ou num aterro sanitário. Esse plástico, ele pega sol no transporte e muitas vezes no armazenamento, armazenado no chão. Esse plástico aquecido libera substâncias tóxicas na água que chamamos de xenoestrógenos. São disruptores endócrinos. Nas mulheres, bagunça os hormônios. No homem, pior ainda. Inclusive, pode causar até impotência sexual. Podem pesquisar xenoestrógenos. Gente, é falsa sensação de segurança. O ideal é investir na melhor água que vocês puderem, uma água extremamente pura e também uma água cheia de energia, como a Lid mostrou lá no início da nossa live hoje. Muitas mulheres não conseguem eliminar peso, ou homens também, por conta dos xenoestrógenos, porque estão com resistência à insulina e aí não sabem por quê, porque estão tomando essa água, gente. Isso é muito sério. Então eu quero apresentar para vocês uma opção que é a que eu uso na minha casa, que é o Hiperminer. O que que é o Hiperminer? O Hiperminer é um purificador de água que ele tem 6 estágios. Então vocês podem pesquisar sobre eficiência em purificadores. Se a água passa rapidamente pelo filtro, não tem como eliminar todas as impurezas. Que é a que eu uso na minha casa, que é o Hiperminer. O que que é o Hiperminer? Tá dando algum eco aí, gente. Alguém tá com... Então vocês alguém podem tá ligado aí. É a Simone, tá ligado? O YouTube deu interferência. Então, o Hiperminer é um purificador que tem 6 estágios de filtragem. Ele tem um pré-filtro de carvão ativado. Depois ele tem 5 etapas que vai ter carvão ativado, alumina ativada, zeólita, prata coloidal granulada e hidrogênio molecular. Essa água vai reduzir cloro, flúor, metais pesados, agrotóxicos, bactérias, micro-organismos, vai elevar o pH da água e vai deixar essa água antioxidante. Vocês já ouviram falar nessa palavra ORP, nesse termo? Conta para mim quem já ouviu falar em ORP. O modelo do Hiperminer tem com base e tem com boia para usar naquela base refrigerada, para substituir o galão. Gente, não é à toa que esse purificador já está entre os líderes aí de mercado, já estamos inclusive mandando para o exterior. Não é fácil, mas a gente consegue enviar. Tem que pagar meio caro o envio, mas as pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque as águas estão muito contaminadas. Ele tem um sistema de decantação, filtragem por gravidade. E o que é esse tal de ORP? E por que a água tem várias características importantes? Vou trazer para vocês uma autoridade quando a gente fala em água. Gente, se vocês entenderem quando terminar essa live que a água não é tudo igual, que uma das bases da saúde é a água, vocês vão ter tirado na loteria. Porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Olha o que ele fala sobre água de qualidade. E depois eu vou mostrar para vocês o que é esse tal de ORP. É o poder de oxirredução. Tem água que é oxidante.
tem água que é antioxidante, tem água que envelhece você, tem água que rejuvenesce você. Então, você já ouviu falar de oxidantes e antioxidantes, radicais livres. Tem água que tem radical livre. Então, você toma água, é como se você estivesse te enferrujando. Então, isso é outro aspecto importante. Existe um outro aspecto importante, que é a tensão superficial da água. A água tem que ser leve, ela tem que ter uma tensão superficial muito baixa, porque quando ela chega lá no capilar, às vezes ela tem que ir contra a força da gravidade. Então, tem água que você toma e ela não cumpre a missão dela, porque ela tem uma tensão superficial muito alta. Puxa, a gente achava que água era água, né? E vocês mulheres tomam anticoncepcional. Esses anticoncepcionais, vocês urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Então a água hoje ela já vem contaminada, inclusive com hormônios. Existem no Brasil filtros, que a água passa pelo filtro e muda o pH da água. Essa água passa a se chamar água ionizada, onde muda o pH, onde muda a condutibilidade, onde muda o poder de oxirredução. Então, essas tecnologias estão chegando aos pouquinhos. Olha que bom a gente saber. Interessante. É isso aqui que ele tá falando, ó. Imagina só tu beber uma água que ela envelhece, que ela aumenta a produção de radicais livres. E aí tu, às vezes, não toma um refrigerante por causa de que tu quer cuidar da tua saúde, mas tu toma uma água desse filtrinho comum, gente, de torneira. A gente brinca que ele só filtra a consciência. Ou uma cerveja, um refrigerante. Quanto mais positivo, pior. Nós somos seres elétricos e eletricamente negativos. A água mineral, água com gás, cerveja, refrigerante, tudo isso é positivo, tá? Tudo isso é oxidante, envelhece, aumenta a produção de radicais livres, inflama. E o que é negativo? A água do hiperminer, a água do silocimol, a água hidrogenada, um chá verde, uma vitamina C. Agora, de que adianta eu preparar um chá antioxidante com uma água antioxidante? O que adianta eu tomar um suplemento caríssimo ou até um medicamento com uma água oxidante? Então, a água que a gente está mostrando para vocês aqui, ela é antioxidante, ajuda a rejuvenescer, neutraliza o excesso de radicais livres. Vocês sabiam que as águas curativas, as águas ditas milagrosas e terapêuticas no mundo todo, elas têm vários minerais e elas têm também hidrogênio dissolvido na água. Então, o Dr. Laí Ribeiro fala que água determina saúde ou água determina doença. Mas será que qualquer água determina saúde ou qualquer água determina doença? A Josiane falou assim: temos que nos cuidar enquanto podemos. Infelizmente, a maioria dos seres humanos estão destruindo o nosso planeta. Exatamente, mas como que nós vamos cuidar do planeta se nós não cuidamos nem da nossa própria saúde? Como de tarde a Camila falou na nossa live, ela falou: quem ama o próximo como a si mesmo, como está na Bíblia, precisa cuidar da sua saúde. E vejam o que essa pessoa que trabalha mais de 20 anos com água, ele fala sobre o hiperminer. Como eu trabalho com água há mais de 20 anos, né, e observando, estudando a questão da água e do que é adicionado a ela, né, como eu mencionei há pouco, o uso do cloro, né, quem toma água de torneira, a pessoa pode, a curto prazo, ela pode até tomar, mas a longo prazo, ela pode adquirir doenças por causa de quê? Porque o cloro, ele, quando é adicionado na água, depois surge mais de 9 componentes dele. E esses componentes, eles são o quê? São muito ruins para a saúde. A pessoa pode desenvolver, segundo a Organização Mundial da Saúde, colo de reto, colo de útero e até colo de bexiga. Então, é uma coisa muito ruim que as pessoas, elas estão todo dia se deparando com isso. Por quê? Porque é uma água que está na torneira de todo mundo, que está vindo lá do setor que abastece a cidade, nas estações de tratamento de água. Em relação a esse bichinho aqui, ó, o filtro Natimol, esse filtro aqui... Esse é o modelo novo, né? Tanto esse como aquele, que eu já fiz teste, eu trabalho na estação da Embasa atualmente, já estou indo para 20 anos, eu nunca vi um produto como esse. Isso aqui dentro, aqui, esses estágios de filtração, na verdade é uma estação de tratamento em casa que o cliente vai ter. E detalhe, já fiz teste... Todos os testes possíveis em relação à água tratada com ele filtrada, não passa nada. Não passa cloro, não passa ferro.
E a água, ela é exatamente como o representante que vai conversar com o cliente, ele diz. Ela fica mais que mineral. O preço atual que a Timol passa, o filtro vale mais. Vale mais porque é uma estação de tratamento, dá conta do recado, e eu não assemelho esse filtro aqui aos que o mercado aí vende. Aqueles filtros que estavam na parede, tem aquela vela ali passa tudo normal, do jeito que a água vem, passa. Já esse filtro aqui, ele é raçudo, segura tudo, o que vem... Você recomenda? Recomendo 100%. Recomendo 100%. Esse é o Hiperminer da Timol. E esse aparelho que vocês estão vendo, isso aqui é a quantidade de água que estamos recebendo aqui pela torneira. Lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, mas é o nosso elemento filtrante. Olha só quanta sujeira. Tá tudo sujo. Isso significa que ele tem tirado essa água, toda essa sujeira da água que estamos bebendo. Olha só. A diferença da água, como ele filtra essa sujeira toda. O nosso Hiperminer, que é esse filtro maravilhoso da Timol. Saúde começa pela água. Sem som. Maíra, seu microfone. Desculpa, então antes de eu continuar, de eu apresentar para vocês a segunda parte, que já estamos indo para o final, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu nos últimos dias, quando as pessoas não valorizam essa parte de cuidar de 70% do corpo, que é a água que consome. Então, eu estava conversando com uma pessoa já aí desde agosto, quando nós fizemos uma amizade, lá na Serra Gaúcha, na terra da Celita. Então, essa pessoa ficou muito interessada na água de qualidade, conversamos muito, expliquei tudo, e ele estava querendo fazer um investimento para os pais. Falou que os pais já eram de idade e já estavam doentes. E nós vínhamos conversando, então, desde agosto até agora, dezembro. Até que, então, agora, no início desse mês, eu entrei em contato com ele e falei assim: quem sabe vamos fechar o teu pedido, agora vem o Natal, quem sabe tu dá para os teus pais de Natal um presentão, cuidar da saúde deles. E ele falou assim: Maíra, tu não vai acreditar. Eu tô aqui na casa dos meus pais, porque eles moram em outra cidade, né, em outro estado. E eu vim pra cá porque o meu pai tá com leucemia. Então ele tá com câncer, ele não tá bem. E eu já gastei aí, eu não sei se foi 8 mil ou mais, de exames e consultas. Já usei cheque especial, usei cartão, peguei empréstimo, fiz o que pude e o que não pude. Então agora tá impossível de eu investir no filtro e na água de qualidade. E aí eu falei para ele, mas é agora que ele precisa. Porque aí eu expliquei da questão da acidez do organismo, expliquei tudo, tá? Resumindo, eu fiz para ele um fiado, digamos assim, para ele começar a me pagar em janeiro, e eu enviei o filtro. Então, assim, quando a gente trabalha com algo que a gente acredita que é uma missão de vida, a gente luta com todas as nossas forças para que as pessoas possam entender e compreender por quê. Porque água não é tudo igual. Quem está assistindo pela primeira vez, coloquem energia nisso, prestem atenção, depois pesquisem, peçam mais material. Aqui no meu canal, quem não é inscrito, já se inscreve no meu canal. Eu já coloquei aqui vários links de estudos científicos, várias informações preciosas, para que vocês realmente possam entender que existe água que hidrata e água que não hidrata. E olha que incrível essa explicação. Por que a água magnetizada ela é mais biodisponível? Por que ela hidrata a nível celular? Olha que interessante. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados.
o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. Os fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. Então, como que a gente pode usar essa tecnologia? O Silosimol é a tecnologia ciência a favor da nossa saúde. Minha amiga Simone está lá nos Alpes Suíços com a sua garrafa, mostrando que dá para usar numa garrafa. Esse modelinho mini vai até 3 litros. O modelo mega vai até 20 litros e dá para usar dentro de um purificador ou dentro de uma jarra. O que é interessante? Essa tecnologia, ela é reconhecida internacionalmente. A gente tem várias instituições, inclusive um termo de reconhecimento de idoneidade que foi emitido pelo Congresso Nacional, onde ele reconhece práticas integrativas de saúde que realmente funcionam. Então, isso é muito legal. Nós estamos aqui, eu e a Celita, dando o nosso nome porque nós confiamos, porque nós estamos falando de um projeto já consolidado, que tem 21 anos. Celita, olha que interessante, eu queria que tu comentasse a importância desse estudo, por quê? Porque aqui fala que a água magnetizada, ela ajuda a prevenir a osteoporose. No livro Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos, foi feita então uma pesquisa. Então, foram 45 dias, durante 45 dias, um grupo de pessoas usou água magnetizada e o outro grupo usou uma água normal. Depois de 45 dias, eles mediram a densidade mineral óssea, tá? E então eles viram que quem bebeu água magnetizada aumentou a densidade mineral óssea. Então, olha que interessante. Eu quero que tu comente, Celita, por que tu acha assim tão interessante e por que tantas pessoas estão tendo essa perda óssea em relação à questão da acidez? Explica um pouquinho pra gente. Então, deixa eu começar daí para cá. Esse equipamento que nós temos aqui na garrafinha, ele tem uma rocha de dolomita que libera cálcio e magnésio. Muito bem. A maioria dos alimentos tem cálcio. Por que as pessoas ficam com osteoporose? Porque esse cálcio ele não está no lugar certo, ele não consegue chegar no lugar certo. Então, nessa animação que a Maíra colocou ali para nós, deu para ver que quando eu quebro a molécula da água, quando eu separo o hidrogênio, eu consigo carrear, levar, transportar esse cálcio com maior efetividade para dentro do osso, que é onde ele deve ficar. Então, a gente faz dentro da naturopatia, a gente orienta que a pessoa use a vitamina K, a vitamina D3, né? Que vai levar o cálcio para lá. Só que eu preciso recolher esse cálcio da alimentação. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, quando o nosso organismo está ácido, quer dizer, o nosso organismo ele nunca vai estar muito ácido, porque o corpo está sempre trabalhando para fazer ele voltar para um estado alcalino. Mas o que acontece? O nosso corpo está dando a nossa vida, literalmente, para conseguir fazer esse equilíbrio, porque a nossa alimentação é muito ácida. E aí, para fazer o equilíbrio, eu preciso tirar minerais dos ossos para fazer esse equilíbrio.
Então, realmente, a osteoporose, eu faço um exame presencial que chama biorressonância magnética e é incrível. Praticamente todas as pessoas têm algum grau de osteoporose. Então, isso é muito preocupante, porque uma pessoa com osteoporose, ela tem chances muito maior de mortalidade do que uma pessoa sem osteoporose. Interessante, Então, né, Celita? Então quer dizer que o benefício para quem bebe uma água de qualidade com poder alcalinizante é algo fundamental. É uma das bases da saúde, uma água de extrema qualidade. e esse equipamento, são dois equipamentos, né? Um faz isso e o outro coloca cálcio dentro do corpo. Então, são duas situações, né? Dois recursos no mesmo equipamento, numa mesma garrafinha, nós temos dois recursos, né, para osteoporose. Exatamente. E também é importante a gente lembrar que os minerais eles ficam no formato hidróxido alcalino. Assim, o organismo absorve 3 vezes mais. E o magnésio ele é responsável por muitas funções no nosso organismo, né? Existiu aquele médico era considerado o doutor magnésio, né? O Arnaldo Veloso. Então ele falou muito, né, sobre a questão do magnésio. Então, até mesmo a questão do sono melhora bastante, né? E é bem importante a gente entender que uma água de extrema qualidade, ela vai fazer total diferença na nossa saúde, porque nós somos 70% água. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho dos benefícios já comprovados nos estudos científicos. A hidratação a nível celular, ela é uma água muito mais leve. A alcalinização do organismo, que a Celita acabou de falar, redução de radicais livres, aumento da oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes, aumento da densidade mineral óssea, regula o metabolismo e é um antioxidante. E a durabilidade, 30 anos o magnetizador Celocimol e em média de 3 anos até 5 anos é o que a gente recomenda trocar o Top H+. Por quê? Porque ele tem ali as rochas de dolomita que vão gastando com o tempo. E eu gosto de trazer essa informação, Celita, porque ela é bem preciosa. Eu nunca vi nenhum médico falar isso, a não ser o Dr. Davi Rodrigues, que ele explica muito bem essa questão, que o corpo é um sistema eletromagnético. Tudo funciona por eletricidade. Já pararam para pensar que a gente faz eletrocardiograma, ressonância magnética? Então, para termos uma condução elétrica adequada, as células precisam estar com uma voltagem interna, menos 25 milivolts em média. Mas quando a gente coloca muitas substâncias positivas para dentro, vai diminuindo a energia do corpo. Por exemplo, comi um hambúrguer com um refrigerante, é positivo. Tomei uma água antioxidante, é negativo. Comi um alimento antioxidante, é negativo. Quanto mais coisas positivas, a gente vai entrando em desequilíbrio. Uma célula cancerosa, por exemplo, pessoa que está com câncer, as células estão com uma energia de -4, -5 milivolts em média. Muitas pessoas dizem, outro dia uma pessoa falou assim, Celita, Maíra, eu até quero ver se ela participa com a gente, que ela é uma naturopata, a Sara, não sei se ela tá na live. Se ela estiver na live, ela pode levantar a mão. Ela disse assim, Maíra, eu tomei essa água magnetizada ali na fruteira, no sacolão. Eu estava em jejum e eu fui surfar. Eu surfei por 3 horas seguidas e eu fiquei pensando, será que foi a água? Ela sentiu imediatamente esse ganho de energia. E é exatamente isso que acontece, porque para reequilibrar o corpo usa os minerais e substâncias antioxidantes. E quando começa a faltar, começa a entrar num processo de mau funcionamento. E a gente evolui para os sintomas os mais variados possíveis. E infelizmente o elemento que está causando isso é a água. A gente tem que entender como se defender. Lembrando que o ORP é uma das várias características da água. E eu quero mostrar para vocês esse depoimento porque ele é bem impactante. Essa menininha agora ela já é adulta e ela tinha uma doença chamada bulhose. Essa doença tem bolhas no corpo todo, começa a coçar, começa a fazer ferida. Tem pessoas que têm essa doença que ficam até enfaixados. E olha só o que a água magnetizada conseguiu fazer no organismo dela, limpando de dentro para fora. Olha que incrível. Rafaela, né, Rafaela? Quantos aninhos você tem? 5 aninhos, tá? Faz 1 ano que ela sofre com esse problema, chama-se... Como que é o nome da doença, mamãe? O nome da doença dela? Bulhose. Olha só, gente, como que é o corpinho dela, tá?
nas costinhas, ó, dessas bolhas, tá? Essas bolhas assim, em todo o corpinho, tá? Olha só. Nós estamos filmando ela aqui porque nós temos a certeza, primeiramente fé em Deus, e que o Silosimol vai ajudar no tratamento dela, tá? Nós estamos fazendo essa imagem aqui com autorização da mãezinha dela. Voltando aqui com a Rafinha, é um caso que a gente estava acompanhando já, como vocês podem ver, apesar de ter bastante dias, né? Ela deve estar o quê? Com mais de 6 meses usando a água. E como vocês podem ver, é surpreendente o resultado da Rafinha. Vem cá, Rafinha, mais pertinho da titia, olha só. Todas aquelas bolhas que existiam hoje, graças a Deus, não existe mais. Uma voltinha aqui, Rafinha, as costinhas, olha aqui, ó. Ela determina saúde. Surpreendente, né? A gente gosta de mostrar esses casos de pele porque é bem visível. Quando eu falo para vocês que melhorei da enxaqueca, do intestino, é difícil de enxergar, né? Mas aqui a gente tem, ó, úlcera varicosa, psoríase, sempre banhando com a água. A gente usa ela como uma água medicinal mesmo. A gente usa aí para enxaguar os dentes, enxaguar o cabelo, para se enxaguar, pode colocar na caixa d'água, para usar como um borrifador, né, na pele. Aqui esse caso de psoríase, esse senhor aqui, o filho dele é médico, tá? De Portugal, já tinha feito todos os tratamentos mais caros possíveis e não tinha resolvido. E olha só, depois de 40 dias a perna dele. Aqui a gente tem caso de câncer de pele, glaucoma, esse cachorro estava no início do processo, foram gotinhas nos olhos e também tomando. E aqui eu vou mostrar para vocês o depoimento também da doutora Clarissa. É importante saber que alguns médicos resistem, mas depois eles se entregam. E olha que legal que ela conta pra gente. Ela é uma médica obstetra. Faz muitos partos. Peraí. Eu sou a Clarissa, sou médica, ginecologista obstetra, trabalho com estética. E hoje eu estou recebendo uma paciente aqui, que eu gosto muito, que é a Maíra. E a Maíra me apresentou uma coisa que eu sempre soube o quanto a água é importante, o quanto a hidratação é importante, mas confesso que negligenciava. E foi através da Maíra me trazendo essas informações da importância, me recordando a importância da hidratação, né, com a água magnetizada. No princípio, eu pensei como boa cética, como assim magnetizada? Né? Isso não faz sentido, não está me convencendo. Mas a Maíra é uma pessoa que, além de encantadora, ela é uma pessoa confiável e sincera. Então, eu fui escutando e eu fui tentando entender o que ela estava querendo me dizer. E eu fui pesquisar. E eu disse, eu vou experimentar. Eu vou tentar, vou experimentar. E eu experimentei. E foi incrível, porque eu comecei a tomar e muita coisa começou a mudar, aos poucos. As minhas dores começaram a diminuir, o meu sono começou a melhorar. Eu não vou dizer que foi assim, estava por 100%. Não foi. Até porque algumas vezes eu não fiz bem certinha como manda o protocolo, né? Porque tenho algumas tendências ainda, né, que me puxam para uma certa indisciplina e como todo mundo eu tenho que me corrigir e voltar para os trilhos. E quando eu volto é maravilhoso. Então eu queria lembrar, trazer isso e falar, né, da importância dessa água, né, e da hidratação de modo geral. A gente sabe o quanto a água é importante, porque a maior parte do nosso corpo é formada por água, isso a gente já sabe, e a maior parte do nosso planeta é formada por água. E sem água não tem vida. Né? A vida se originou na água. Então a gente pode lembrar de 3 períodos, né, da vida humana. A infância, o bebê, que é muita água, tem metade de um neném é água, ou mais. A gestante e o idoso. A gente sabe que a doença que mais acomete o idoso é a desidratação e que tudo se agrava na desidratação. Na infância, né, as crianças podem ter algumas doenças graves, né, como uma gripe, que evolui para uma pneumonia, uma diarreia. E isso tudo são doenças que melhoram muito com a hidratação. Inclusive, a gente consegue prevenir uma série de doenças com a hidratação. Qual é o tratamento de uma diarreia? Né? É hidratação, um soro caseiro para reter mais líquido. Qual é o tratamento de uma gripe, ou uma gripe viral? É hidratação, repouso e hidratação. Né? Com chá, com sopa, mas é hidratação. Né? E na gestante? Na gestante que é a parte que eu mais gosto de falar. Porque a gestante,
O grande problema atualmente na gestação é o trabalho de parto prematuro. Por quê? Porque nós não temos o que fazer com a quantidade de recém-nascidos prematuros em relação às UTIs neonatais, onde tem um respirador que possa, então, suportar, né, dar o suporte para a vida de um recém-nascido prematuro. E qual é a maior causa de trabalho de parto prematuro? A gente pensa assim, bom, qual é a maior causa? Infecções, infecção urinária, né, etc, etc. Mas qual é a maior causa de infecção urinária? É a falta de hidratação, é a falta de água, é a concentração da urina, aonde cresce mais germe. Claro que houve ali alguma contaminação, que chegou ali uma bactéria, sim, mas se ela tomar muita água e se ela lavar essa urina, ela manda toda essa bactéria embora. Né? Tanto é que tem uma coisa muito importante. Quando a paciente chega com trabalho de parto prematuro, contrações fora da época, né, vamos falar um pouquinho melhor. O que é prematuro? É antes de 37 semanas. Tá? Teoricamente, a partir de 38, mas a gente sabe que entre 37 e 38 tem uma margem. Antes de 37 semanas, e a gente usa 2 litros de soro a correr aberto, quase 90% dos pacientes melhoram só com hidratação. Passa a contração. Então, é o tratamento. Chegou, tá com dor, tá com contração, repouso e soro. 2 a 3 litros de soro aberto. No primeiro litro de soro que entra, a paciente já está sem contração, já melhora. Então, as que sobram aí, 10%, aí é as que a gente vai encontrar alguma outra patologia. Mas a maioria é por desidratação. Então, o quanto é importante, né, a gente lembrar disso. E agora, eu vou tomar a minha água magnetizada, que é uma água mais leve. Essa é a diferença que eu senti. É uma água mais leve, parece assim que ela tem uma suavidade. Não consigo descrever o que é. Porque nem tudo a gente sabe, né? A gente está descobrindo o tempo inteiro. A ciência é um grande ponto de interrogação. O mistério é enorme. E a gente vai avançando. Mas nem tudo a gente sabe. Né? Então, tem coisas que a gente precisa experimentar, se abrir e perceber. Né? Para quem sabe, daqui a pouco a gente consegue compreender, né? Sentir a melhora. Como eu senti. Obrigada, mãe. Gente, eu gosto de passar esse depoimento. Eu nunca tinha passado na live, ele é meio comprido, mas eu acho lindo ela falar isso assim, e eu fico assim tão impressionada porque ela explica, ela fala até dos partos prematuros ser causados por desidratação. Ela fala os idosos desidratados. E na verdade, parece tudo tão óbvio, mas não é, é o óbvio que precisa ser dito, né? Então, assim, eu tenho aqui uma última parte que eu coloquei aqui, que eu trouxe aqui, né? Que a Celita vai comentar com a gente já está no horário, sobre vários recursos que a gente pode trazer para ainda hoje começar a colocar em prática para resgatar a nossa saúde. Então eu queria que tu fizesse os comentários, Celita, sobre esses demais recursos para melhorar a saúde e trouxesse também a tua percepção quando tu mudou a qualidade da tua água. O que que tu sentiu de diferença? Por que que tu percebeu uma importância na água magnetizada? Se alguém tiver alguma Bom, dúvida, pode colocar para a gente ali no chat, tá bom? então, eu citei aqui alguns recursos, são muitos recursos, né? São mais de 100 recursos que a gente pode utilizar para desenvolver a saúde, mas eu achei interessante colocar esses aqui, que eu acho que são coisas simples que a gente já começa a fazer hoje, né? Uhum. Então, ali a Maíra colocou a questão de nós sermos seres né? Elétricos, eletromagnéticos. Então, o contato com a natureza refaz essa nossa parte elétrica. Isso é muito importante, colocar os pés no chão, deitar na grama, abraçar uma árvore, estar em contato com água, né, de cachoeira, de rio, andar de bicicleta, né, curtindo as paisagens. Também a consciência corporal. Então, qualquer coisa que eu for fazer, principalmente as práticas físicas, eu estar consciente do meu corpo, né? Eu vou fazer um exercício, vou fazer lá um exercício na academia, eu tenho que estar com a minha mente ali no exercício, não conversando com outra pessoa, assistindo televisão, eu preciso estar presente, né? Também eliminar toxinas, então, o máximo possível, eliminar a poluição dentro do possível, né? Alimentos orgânicos, né, se possível,
ter mais contato com antioxidantes, a própria água, né, que tem muita poluição na água, muita poluição, a Maíra já falou para nós ali. Relacionamentos saudáveis, então a gente tem um momento que a gente precisa fazer escolhas. Às vezes eu estou batendo a minha cabeça num trabalho que não está me sendo saudável para mim, num relacionamento que não está sendo saudável. Tentar entender isso, às vezes precisa de um suporte psicológico para a pessoa entender, reconhecer os seus recursos e mudar, né? Porque eu falei antes, né? A nossa questão mental e emocional, ela reflete no físico. E o contrário também é verdadeiro, né? A mente atenta, que eu falei para vocês antes, então, também gerenciar emoções. Dar nome às emoções é um dos primeiros recursos dentro da psicologia. Então, eu estou angustiada, eu estou magoada, eu estou com raiva, estou frustrada. Dar nome às emoções também nos traz uma qualidade de vida melhor. Exercícios respiratórios, então eu sou praticante de Tai Chi Chuan e Qigong, que são técnicas chinesas que trabalham muito a respiração. O chinês ele tem práticas dentro do Tai Chi, a gente tem práticas de um tipo de respiração para cada órgão. Então, isso é uma coisa legal que a gente pode fazer também. Se vocês entrarem ali no meu canal do YouTube, tem uma prática que chama Sorriso Interior, que é uma prática para entrar em contato com os órgãos, né? E a suplementação individualizada. Então, assim, suplemento é bom, nós precisamos de suplemento, o nosso solo não traz todos os nutrientes, a nossa água comum não consegue levar os nutrientes para dentro da célula. Então, tem um monte de argumentos para usar suplemento, mas esse suplemento ele precisa ser individualizado para cada pessoa. Tá? Então, se você tomar uma água de qualidade, que nós estamos comentando aqui, né? Essa água magnetizada, ela consegue levar mais quantidade de nutrientes para a água. E pode acontecer de você não precisar tomar suplementos quando você começa a utilizar essa água. Então, são coisas que a gente já pode começar. A gente já pode ir, por exemplo, dormir um pouquinho mais cedo hoje, né? Amanhã achar algum parque, algum local, uma plantinha que eu possa tocar, que eu possa me interagir com essa planta e por aí vai. O meu questionamento para vocês é: o que que tu pode fazer hoje? O que que tu te propõe a mudar hoje? Hoje você não vai ter a sua água magnetizada, se você ainda não tem, né? Mas você já pode encomendar a sua. Mas assim, tem coisas que a gente já pode fazer hoje. Então, meu desafio é: o que que você vai fazer hoje pela sua saúde? Muito bom, Celita, perfeito. É exatamente isso. O que que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso dormir mais cedo. Hoje eu posso escolher uma janta de qualidade, jantar cedo, né? Eu posso escolher respirar fundo, fazer um alongamento. Então é muito interessante essas dicas que a gente traz, porque é isso, né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Eu acho que essa é uma mensagem assim mais importante de tudo, porque a gente é muito acostumado nessa sociedade que a gente vive a terceirizar tudo, né? Como eu falei, quantas vezes eu saía da igreja, comia tudo errado, comia muito doce, e aí depois eu queria oração porque eu tava mal, né? Então, gente, isso aí hoje eu falo para as pessoas, né? A pessoa ela não investe em uma água de qualidade, não investe na saúde dela. Aí depois o médico fala: olha, tu tem que fazer o exame X, tu tem que fazer uma consulta, ou tu tem que fazer uma cirurgia. Dá-se um jeito. Faz uma vaquinha, vende o carro, faz empréstimo. Então, por que que esse jeito não é dado quando é para saúde, né? Eu falo mesmo, gente, vocês sabem. Ou a pessoa que me conhece, ou ela muda a água, ou às vezes eu vou até o fim, né? Cada um tem a sua escolha, mas eu defendo com unhas e dentes, porque, gente, a minha vida mudou, tá? Quando eu mudei a minha saúde, a minha vida mudou.
Eu queria perguntar, a gente já passou do nosso tempo, mas eu só queria perguntar que eu tô vendo que a gente tem aqui uma espectadora aqui estrangeira, ó, ela é brasileira, mas ela mora no exterior. A gente tem várias pessoas aqui de outras cidades. Ó, a Simone tá falando que nós temos uma terapeuta capilar aqui. Seja bem-vinda, Júlia. Se tiver alguma dúvida, podem colocar no chat. Eu queria que a Simone me respondesse o seguinte: a Timol é um projeto de amor. Quem assistir essa live agora ou gravada e sentir no coração e ver que faz sentido o que a gente falou, a gente mostrou estudo científico, mostrou opinião de médico. Temos aqui a Celita, né? Que ela não é uma profissional qualquer, uma pessoa que eu admiro. Eu falo que eu sou fã dela, ela sabe muito. E nós temos aqui pessoas que também, além de serem clientes, também são representantes. Existe a possibilidade de ser representante dessa tecnologia, ser embaixadora. Nós estamos trabalhando na expansão do negócio, selecionando pessoas. Ai, Maíra, como assim? Não é qualquer um, não, gente. Não é qualquer um. Qualquer um pode pagar, mas para desenvolver tem que ter o amor pelas vidas e tem que ter o amor por falar de saúde, porque o nosso projeto é de saúde. Ah, Maíra, mas eu não cuido da minha saúde, eu não gosto de falar com as pessoas, eu não gosto de servir ao próximo. Ah, então esse projeto não é para ti. Mas se tu é que nem essa mulher maravilhosa que tá aqui, que é a Simone, eu quero que ela diga, Simone, tu uma brasileira que foi morar no exterior para tentar uma vida melhor e depois de mais de 20 anos fora, trabalha com uma empresa brasileira. O que que é isso? Como que é isso? Conta pra gente a tua experiência. Olá, gente, boa noite. Ai, que prazer te ouvir, viu, Celita? Maravilhoso o conhecimento que você tem. Obrigada, viu? Vou Já depois ganhou até mais uma fã, perguntar. né, Simone? Tem, e depois eu vou fazer algumas perguntas. Olha, gente, eu sou, né, brasileira e moro já na Inglaterra há 28 anos. Eu saí do Brasil com 18 anos. Por quê? Para tentar uma vida melhor, uma oportunidade melhor. E fui para o Japão, fui várias vezes para o Japão, 6 vezes para o Japão, fui para Hong Kong, fui para a Escócia, fui para Portugal, então Espanha, Grécia, olha, eu rodei o mundo fazendo, né, o meu trabalho, eu fazia show. E rodei muito, fazendo show, trabalhando. E aqui eu estou há 28 anos já na Inglaterra, completando 29 já, e eu penso assim, apareceu esse projeto para mim há 3 anos atrás. E quando me apresentaram, só falaram que eu ia tomar uma água de qualidade. E tá, adquiri, porque é uma pessoa que nem a gente fala, confiável. Você tá aqui é porque você confia na pessoa que te convidou. Então é o primeiro passo, você confia nela. Então você tá aqui assistindo uma live que ela te convidou. E o segundo foi, eu quero essa água. É bom? Ela falou, é ótimo. Eu falei, então eu vou experimentar. Minha filha já olhou para mim como uma boa inglesa, olhou para mim e falou, ai mãe, você acredita em tudo. You believe in everything. Aí eu olhei para ela e falei, amor, é amiga da mãe, vamos experimentar? Depois a gente fala se é bom ou não. E ela Ô, topou, e ela Simone, é fala igual aquela minha amiga médica, né? Ela falou: ah, a Maíra é uma pessoa confiável, por isso que nós precisamos de pessoas confiáveis no projeto Timol, porque no início tem gente que desconfia, né? desconfia, fala, peraí, água vai melhorar? Minha filha, nossa, ela olhou para mim e falou, ai mãe, água é água, mãe, água, o que você está falando? Eu falei, amor, vamos experimentar e depois a gente fala o resultado. E ela tinha muita cólica todos os meses, só que minha filha sempre se cuidou muito. Ela nunca tomava refrigerante, essas coisas de refrigerante, fast food. Ela ia nos lugares com 6, 7 anos, ela pedia uma sopinha, enquanto as crianças estavam pedindo um sanduíche. Então, tanto é que ela vive na academia, com 5 anos ela começou taekwondo, com 12 anos já era faixa preta, ela e meu filho com 11 anos, faixa preta taekwondo. Então, eu sempre puxei eles para o esporte. Só que, por mais que ela cuidava do corpo, ela tinha muita cólica, mas era muita cólica. E no primeiro 10 dias que ela começou a fazer o uso, a primeira menstruação dela, por ela já cuidar do corpo, só faltava água. E ela não teve dor nenhuma. E assim, foi um choque para nós, porque foi em 10 dias. E falar, não, daqui uns 2 meses você vai começar a ver resultado. E o dela foi em 10 dias. Foi muito rápido. Mas por quê? Porque ela já cuidava, né? Dos 30% que a gente fala, né? Os 70% era a água que faltava. Então, assim, por isso eu me apaixonei pelo projeto e eu falei assim, eu preciso levar isso para todo mundo. E eu falei para minha amiga,
eu quero entrar nesse projeto. É um projeto brasileiro e eu vou poder trabalhar aqui na Europa. Tanto é que a minha equipe, né, já está bem grande aqui. Nós temos o pessoal aqui na Inglaterra, temos na Holanda, na Alemanha, Luxemburgo. Tem gente aqui hoje da Luxemburgo, de Guiné-Bissau, Gana, Cabo Verde, Nigéria, nós estamos na África já, Arábia Saudita, Omã. Então, assim, eu já, fora os países que eu já mandei, Canadá, Estados Unidos, Japão, vários países. Então, assim, esse projeto realmente é para o mundo e é realmente de amor. Hoje, a hora que nós estávamos à tarde na reunião, eu recebi uma mensagem que uma pessoa que acabou de comprar uma franquia, que mora em Portugal, mas que é brasileira também, ela está dando para os pacientes dela. Ela falou: Simone, eu estou encantada. Depois eu vou mandar para a Maíra o depoimento dela. Essa semana só, ela falou: Simone, é impressionante o que está acontecendo com meus pacientes aqui na minha frente. Eu tenho um médico também na Nigéria que ele me fez chorar quando ele falou do projeto, que ele começou a fazer o uso e dá para os pacientes depois do resultado. E o resultado está sendo incrível na África. Então, saber que você pode ajudar pessoas em qualquer lugar do mundo, e na África, que é um país que tanto precisa, né? Então, assim, eu não sabia, eu chorava de emoção de saber que eu estou ajudando as pessoas na África. Então, esse projeto realmente é de muito amor. A gente passa o dia falando, a Augusta está aqui, a Giovana está aqui também, são pessoas que estão em Luxemburgo, e agora já é 00:20 em Luxemburgo, ela está aqui assistindo a reunião. Então, realmente, você não quer parar. Não tem horário para falar de saúde, não tem horário de falar para ajudar as pessoas a melhorar a saúde delas, não tem. Uma pessoa que está com dor, ela vai procurar você. E é isso que eu falo, eu estou procurando pessoas que precisam de mim. Então, por isso que eu falei para o dono, o senhor Carlos Henrique, eu falei para ele, eu fui porque eu quis conhecer a empresa. Então, eu fui para o Brasil, porque eu conheço muita gente, eu falei, eu preciso conhecer essa empresa, eu preciso ter certeza do que eu estou falando para as pessoas, porque a água eu já sei, só que eu preciso conhecer. E eu fui para o Brasil, conheci a empresa, conheci o seu Carlos, e assim, uma pessoa incrível, né, junto com a Karine, o seu Amil, com a Maria, todos que trabalham lá têm um amor pelo projeto, eles têm amor pelo trabalho que eles fazem. E aí eu entendi o porquê que eu era tão apaixonada por essa água, né? Porque eu vi os resultados. Então, realmente, é por amor mesmo que a gente faz, e a gente leva para as pessoas sem pensar. Que horas que é? Que às vezes é 00:30, 1h da manhã, eu estou fazendo reunião. O pessoal fala assim, Simone, é 1h, 00:30. Eu falei, então, mas no Brasil é 8h da noite, porque aqui às vezes é 4 horas de diferença. Mas você pensa assim, eu preciso levar para as pessoas. Então, esse projeto, por isso que a gente fala, né, Maíra, nós somos apaixonadas por esse projeto, porque realmente é amor ao próximo, não tem outra palavra, é amor ao próximo. Para a gente estar aqui qualquer hora, é amor, é muito amor. Agora, fala uma coisa para mim. Então, as pessoas estão pagando o Silocimol em euros, em libras, pagando frete, e às vezes tem gente aqui no Brasil, viu, Celita, que tá desdenhando. E o pessoal de fora tá aprovando e assim, tendo resultados muito expressivos. Tem médicos, tem terapeutas que estão usando com os seus pacientes e eles ainda querem mandar aí pela transportadora o Hiperminer, que no Brasil custa troco de pão, R$ 890, mais 990 do combo Mega. Então, assim, gente, a Timol tem possibilidade de melhorar a sua saúde e melhorar também a questão de uma oportunidade. Quem desejar essa oportunidade, muito obrigada, Simone, pelo depoimento. Vocês podem procurar a pessoa que convidou vocês, tá? A pessoa que convidou vocês para assistir a live, ela é representante da Timol, ela já é embaixador da tecnologia, e vocês podem ou investir na tecnologia para casa de vocês, ou vocês podem também ser representantes como nós. Passamos aí 20 minutinhos, eu acho muito difícil fazer live em 1 hora, desculpa, perdoa, mas o pessoal tá aqui firme, acho que eles estão gostando. Celita, muito obrigada pela tua participação, abrilhantou. Se tu quiser, a gente já pode, inclusive, marcar para a semana que vem mais uma para falar de um assunto que tu queira. Quem quiser também falar com a Celita, eu falei para vocês que ela é mentora em saúde, né? Então, daqui a pouco tem alguém que já toma água de qualidade ou ainda não toma. E assim, não tá conseguindo sozinho, né, gente? Porque a gente sabe que não é fácil, é um desafio. Então, vocês podem procurar a Celita, aqui tá o QR Code dela, tá? A gente pode deixar até o contato na descrição do vídeo. Quem está pelo Zoom, depois vai lá no meu canal, Maíra Fontoura, escreve assim, ó, Maíra Fontoura Timol,
Maíra Fontoura, Saúde Começa pela Água, é o nome do canal. Vai lá, se inscreve, apoia, tem cento e poucos seguidores, dá um like, dá um joinha. E acompanhe, porque a gente está numa maratona de lives, então. Amanhã a gente tem lives, sexta, sábado e domingo. Então a gente tem todos os dias, menos na segunda. Segunda é o nosso descanso. Então a gente está fazendo um revezamento. Cada dia tem médico, terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, trazendo informações de saúde e junto com água de qualidade. Então, muito obrigada, Celita. Quer alguma consideração final? Eu quero só agradecer a oportunidade, que falar de saúde é fantástico, é maravilhoso, é uma oportunidade realmente que aquece o coração e deixar aí aberto para as convidadas. Eu sei que tem algumas convidadas ali no YouTube. Me chamem, vamos conversar mais para entender o que você não entendeu ou para a gente começar a usar essa água maravilhosa. Perfeito. Então, a Celita também, assim como eu, como a Simone, também já é representante da tecnologia e você também, que é aí terapeuta, fisioterapeuta, médico, nutricionista, enfim, também pode ser representante. Então, muito obrigada, Celita. Obrigada a todos aí que participaram pelo Zoom, pelo YouTube. A gente teve aí, acho que quase 30 pessoas online, foi maravilhoso. E depois essa live vai ficar gravada no YouTube. Podem entrar lá e mandar para alguém, compartilhar com alguém, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso para todos.